Olá, a paz de Cristo. Estamos em nosso encontro de edificação espiritual que acontece às quintas-feiras, a partir das 19h30. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de compartilhar uma mensagem de fé, de esperança e também experimentar essa maravilha, né? Quando dois ou mais estão reunidos em o nome do Senhor, Ele se faz presente. Mas isso não significa que necessariamente precisamos estar no mesmo ambiente. Estamos unidos agora, através da internet, por meio da nossa fé, e o mesmo Santo Espírito que está comigo aqui, habita também em você e está na sua casa. Então, nesse momento, eu quero compartilhar uma música que fala sobre fé. Eu quero que você creia no que eu vou dizer agora. Você é um milagre de Deus. Sim, você é um milagre. Não, pastor, eu nunca vivi algo extraordinário. Eu não era cego e voltei a enxergar. Eu não andava e agora eu ando. Não, você é um milagre. Porque pela fé, você hoje é um filho e uma filha de Deus. E as outras coisas, as demais coisas que nos são acrescentadas, também podem ser milagres. Mas o milagre mais extraordinário de todos é o novo nascimento em Jesus Cristo. Então, se você já entregou a sua vida a Jesus, você é um milagre. E se você ainda não se rendeu a Ele, o que é que você está esperando? Um milagre, estou aqui. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Que você seja um milagre e que você seja testemunhas de muitos milagres. E o tema da mensagem de hoje, vamos falar sobre fé, vamos falar sobre oração, vamos falar sobre 3 tipos de respostas de Deus para as nossas orações. Deus pode responder de várias formas, mas eu separei em 3 tipos de respostas, as mais significativas, porque Deus, Ele responde às nossas orações. Abra no Salmo 91 e vamos meditar no versículo 14, 15 e 16. Salmo 91, versículos 14, 15 e 16. Está escrito assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei em longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Maravilhosa é a palavra do Senhor, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Ah, amados, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Você tem se apegado a Deus? Você tem se apegado a Ele como a sua única esperança? Você tem se apegado a Deus como a única alternativa? Você tem se apegado a Deus com toda a sua fé? Sabe por que eu pergunto isso? Porque a nossa confiança não pode estar nesse mundo, nem nas coisas desse mundo. Tudo isso aqui é passageiro, é transitório. Mas o nosso Deus é eterno. Nosso Deus é eterno. E Ele responde sim àqueles que se apegam a Ele com amor. Como está escrito aqui no Salmo: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. E na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que palavras lindas!
Marca na tua Bíblia. Está escrito no versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Então Deus responde. Nós vamos aprender hoje sobre 3 formas de Deus responder às nossas orações. E a primeira delas é não. Eu tenho algo melhor para você. É duro. É duro ouvir de Deus não. É duro. É duro tendo uma necessidade, é duro estando angustiado, é duro estando com medo, é duro passando por angústias, ouvir de Deus não. O Senhor do Universo, o Todo-Poderoso, não é obrigado a dizer sim a tudo que nós pedimos. Ele não é obrigado a dizer sim a cada oração que nós fazemos. E isso é bom. Não, pastor, isso não é bom. Isso é bom porque se você levar em consideração algumas coisas que as pessoas pedem a Deus, alguns beiram um absurdo. Alguns pedem até a morte de alguém. Alguns pedem a Deus coisas de forma egoísta, mesquinha. Então Deus, ele não responde todas as nossas orações com um sim. Ele diz não muitas vezes. Mas às vezes Deus diz não até os nossos pedidos mais sinceros e legítimos. E você já descobriu isso em sua vida? Você já experimentou, mesmo sendo o teu desejo sincero, legítimo, Deus dizer não para você? Olha, eu posso testemunhar a respeito disso, porque eu já vivi isso em minha vida. Eu clamei tanto a Deus para que minha mãe fosse curada, mas Deus não curou a minha mãe. Ele recolheu a minha mãe para ele. Então, Deus também diz não. E nós já meditamos sobre isso, conhecendo a vida do apóstolo Paulo, aquela famosa passagem do Espinho na Carta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O apóstolo Paulo disse, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus disse não ao apóstolo Paulo, eu tenho algo melhor para você. Não, eu não vou tirar o espinho da carne, mas eu tenho algo melhor para você. E o melhor de Deus, quando ele diz não, é você ter a certeza e a convicção de que quando Deus diz não, ele está dizendo, a minha graça te basta. E eu pergunto, o que é melhor do que a certeza de que Deus não falhará com você, mas agirá no tempo certo e do modo dele? O que é melhor? É ele dizer sim para a tua oração imediata, ou dizer não, mas reservar algo melhor para você lá na frente. Então vamos descansar, vamos confiar. Toda vez que Deus diz não, ele tem um propósito para nos negar algo. Toda vez que Deus diz não, ele tem uma razão para não atender às nossas orações. Todas as vezes que Deus diz não, ele está dizendo para você, por enquanto, descanse na certeza, a minha graça te basta. Paulo entendeu isso. E ele entendeu para aquele que não se ensoberbecesse, porque ele teve grandes visões e revelações do ponto de vista espiritual. Isso era uma tentação. Ele poderia começar a pensar que ele era poderoso e não que Deus era poderoso. Ele teve revelações extraordinárias. Paulo foi arrebatado, ele foi em lugares celestiais. Paulo teve visões. Jesus visitou Paulo pessoalmente.
Então Paulo poderia ficar vaidoso por conta disso. Ele compreendeu que Deus permitiu que o espinho na carne fosse posto nele e que esse espinho na carne permanecesse, apesar dele pedir para que fosse retirado. Deus tem algo melhor para você. Deus está dizendo não por enquanto, mas o não dele significa que a minha graça te basta. Espere. O segundo tipo de resposta que Deus dá às orações é sim. Mas nem sempre, quando Deus diz sim, você recebe aquilo imediatamente. Então, Deus pode dizer sim para a sua oração. Mas junto com o sim vem, você vai ter que esperar um pouquinho por isso. Abra o livro de Gênesis, no capítulo número 21, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Vamos conhecer alguém que teve que esperar. Ele recebeu um sim de Deus, mas teve que esperar para receber o que tanto desejava. Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 5, está escrito: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Versículo 5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 100 anos. Deus não poderia ter liberado antes, ter feito o milagre antes? Poderia. Quando Abraão pensava que o Damasceno Eliezer seria o herdeiro dele, um escravo nascido em sua propriedade, ele pensava que esse seria o seu herdeiro porque ele o tinha como filho, tinha como alguém muito próximo, alguém de extrema confiança. Mas Abraão, apesar de ouvir sim de Deus, ele teve que esperar. E você? Está impaciente? Você já recebeu um sim de Deus, mas aquilo não se concretizou ainda? Não se angustie. Quando Deus diz sim, mas Ele fala, você vai ter que esperar, não significa que aquilo não se concretizará, mas sim que virá na hora certa. Respostas imediatas e positivas à oração. Você quer e eu também quero. Quem não quer uma resposta imediata e positiva? Todo mundo quer. Mas Deus simplesmente não trabalha sempre assim. E para obter o que queremos, devemos ser pacientes. Em alguns casos, devemos esperar até o último momento para que a resposta venha. Olha só, existem homens e mulheres extraordinários no caminho da fé. Entre eles, tem alguns que eu sempre tenho como referência e cito testemunhos, porque são fatos reais que aconteceram e pessoas que viveram o extraordinário de Deus. George Miller, um homem extraordinário, um homem de fé, um homem que teve mais de 3.000 orações respondidas. Um homem que vivia pela fé e do sobrenatural de Deus. George Miller era conhecido por ser um homem de oração. E um homem afetuoso e caridoso. George Miller abriu um orfanato para receber crianças. Essas crianças estavam sob a tutela de George Miller e alguns voluntários que trabalhavam no orfanato, cristãos sinceros e devotos. E eles estavam enfrentando um inverno muito, mas muito rigoroso. E havia escassez de muitas coisas. O orfanato não estava recebendo muitas doações. Um dos fatos mais extraordinários de George Miller é que quando ele precisava de uma determinada quantia de dinheiro para manter o orfanato, ou para sanar algum problema do orfanato, ele simplesmente orava a Deus e aquele recurso
aparecia na casa, na porta do orfanato. Chegava às mãos dele, vindo de outros lugares, outras cidades. Deus mandava exatamente a quantia que George Miller necessitava. Só que esse testemunho é o seguinte: era o inverno, era o Natal. E as crianças do orfanato não receberam presentes. Mas estavam contando, pelo menos, com uma ceia de Natal, onde entoariam cânticos ao Senhor, orariam e celebrariam o nascimento de Jesus. Só que já haviam 3 dias. Havia 3 dias que não chegava nenhuma doação de alimentos e eles não tinham nada além de pão seco. As voluntárias viraram para George Miller e perguntaram: o que vamos fazer? George Miller disse: ponham a mesa. Mas, Senhor, só há pão seco. Ele disse: ponham a mesa, arrumem todas as crianças e se preparem para ceiar neste Natal. E então George Miller se pôs a orar. Anoiteceu, as velas foram acesas, a casa ficou toda iluminada, a mesa foi posta, as crianças arrumadas, todas sentadas, mas não havia alimento. A hora avança, George Miller sentado à cabeceira da mesa, os voluntários todos tristes por ver aquela cena, e as crianças naquela expectativa. A noite avança, e de repente, alguém bate a porta. Uma das voluntárias vai até a porta e volta correndo. Senhor Miller, há um homem aqui na porta. E ela estava sorrindo, eufórica, e chamou os outros voluntários. Venham todos. Quando George Miller chegou à porta, havia uma carroça parada na porta do orfanato. Essa carroça estava com a roda quebrada. E o homem que dirigia a carroça disse: olá, eu sou o confeiteiro da cidade. Eu recebi uma encomenda de uma ceia de Natal, mas eu não vou conseguir chegar para a ceia, porque a roda da carroça quebrou e eu não tenho como consertá-la. E é uma temeridade na porta do orfanato, eu com a carroça cheia de alimentos, deixar que eles estraguem nesse frio. O senhor aceita? George Miller sorriu, e os voluntários correram e trouxeram tudo e puseram à mesa e convidaram o confeiteiro para celebrar o Natal. Amados, Deus responde sim, mas às vezes Ele só libera na hora certa. Temos que ser pacientes, temos que perseverar até o último momento. Quem sabe o teu milagre não está estacionando na tua porta agora. Quem sabe não está chegando quando esse dia amanhecer. Quem sabe? É fé. Como está no Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o ouvirei. No versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Então se apegue a Deus com amor, abra o teu coração, ore e clame. Olha o que ele diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Deus responde. Em terceiro e último lugar, Deus responde sim, a sua bênção chegou. Ô glória! A grata surpresa de ver uma oração respondida, atendida na hora da necessidade, na hora exata, no segundo exato em que você mais precisa. Isso é uma realidade segundo o poder e a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 8,
versículo 15, versículo 5, Mateus 8, 5 ao 10, está escrito assim. Mateus 8, versículo 5 ao versículo 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Agora versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia, glória a Deus. Naquela mesma hora o servo foi curado. Deus pode responder a oração que você fizer hoje imediatamente. Ele tem poder para responder sim e agir na hora que você mais necessita. É preciso fé. Agora eu quero falar sobre 3 elementos fundamentais para você ter orações respondidas. E fé é o primeiro deles. Sem fé, Hebreus 11, 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário aquele que se aproxima de Deus, que ele creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então eu preciso ter uma fé que não questiona, uma fé que simplesmente é. Porque é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não será ouvido. Sem fé Deus não atenderá ao seu clamor, porque no Salmo 91, versículo 14, está escrito na parte C: poloei a salvo porque conhece o meu nome. Porque conhece o nome do Senhor. Então Deus poloá a salvo. Segundo elemento, permanecer na fé. João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecereis em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, não basta apenas ter fé, eu preciso perseverar na fé, permanecer na fé. Eu preciso crer e perseverar. Terceiro lugar, orar segundo a vontade de Deus. 1 João, versículo 5, do versículo 14 ao versículo 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, eu preciso orar segundo a vontade de Deus. E como eu sei qual é a vontade de Deus para que eu possa orar? Ora, é muito fácil. A palavra de Deus, ela revela qual é a vontade dEle. Então você não pode pleitear, pedir coisas que vão na contramão do que a palavra diz, do que a palavra orienta, na contramão da verdade. Infelizmente, algumas pessoas pedem coisas descabidas a Deus. Nunca estarão alinhados com a vontade dele para suas vidas. Porque é reto, puro, justo, legítimo. Então eu preciso ter fé, eu preciso permanecer na fé,
E eu preciso orar segundo a vontade de Deus. Se eu tiver esses 3 elementos, então eu posso ter convicção de que eu serei não apenas ouvido, como Deus responderá às minhas orações. Agora, seja qual for a resposta de Deus, o que Deus quer sempre será o nosso bem. E eu termino citando Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 11. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Seja qual for a resposta de Deus para as nossas orações, Ele sempre desejará o nosso bem. Então, o que devemos fazer? Aquilo que Jesus nos instrui. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. E que tal agora? E por que não agora buscarmos, batermos? Por que não agora usar a tua fé? Nesse exato momento em que você está ouvindo essa mensagem, por que você não usa a tua fé agora e clama a Deus? Eu creio em milagres. Eu creio que Deus pode fazer um milagre extraordinário neste exato momento. Ou Ele pode dizer não a você e dizer, minha graça te basta. E Ele pode dizer sim, nesse exato momento algo ser manifestado. Porque Ele é poderoso. E Ele sabe de todas as coisas. Então, junte-se a mim agora. Independente de qual seja a tua necessidade, eu quero convidar você a fechar os olhos, a curvar a tua face e orar comigo. Senhor Deus, invocamos o teu santo nome neste momento, porque nós cremos que o Senhor nos ouve e que não só isso, cremos que o Senhor também responde às nossas orações. Aquele Senhor e aquela, todo que estiver aflito neste momento, angustiado, ó Deus, tem de misericórdia nessa hora. Cada um, Senhor, apresenta agora a sua necessidade diante de Ti, em concordância. Eu oro com os Teus filhos e filhas, porque creio em milagres, creio que o Senhor responde às nossas orações, creio também que quando o Senhor diz não, é porque o Senhor tem uma graça melhor reservada. Por isso, muito obrigado, Senhor. Obrigado por dizer não. Obrigado por dizer sim. Obrigado por dizer, espere mais um pouco. O importante, Pai, é saber que podemos contar contigo e não estamos sozinhos nem desamparados. Mas nesse momento, Pai, nós fazemos aquilo que está na Tua palavra. Nós estamos orando, alinhados com a Tua vontade. E a Tua vontade revelada em Tua palavra é essa. Que nós devemos buscar, que nós devemos pedir, que nós devemos bater. E aqui nós estamos batendo as portas, os portais celestiais, e clamar a Ti, ouve, Senhor, e toma as nossas causas, necessidades, problemas, lutas, tribulações. Toma, Senhor, aquele que está enfrentando agora a enfermidade. Toma, Senhor, aquele que está lutando pela vida. Aquela pessoa que está agora enfrentando grande escassez financeira e que necessita de algo extraordinário manifestado. Amado Deus, faz o Teu sobrenatural. Faz o Teu sobrenatural, Senhor. Faz o Teu sobrenatural e mostra quão poderosa é a Tua mão nessa hora. E que todos, Senhor, que em concordância clamam junto comigo, recebam de Ti a resposta, um milagre, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Repreende, ó Deus, todo levante, toda investida do inimigo contra os nossos lares, contra nossas vidas e familiares. Repreende a voz do maligno, Senhor, que semeia mentiras e desesperança. Enche-nos, Pai, com a viva esperança, porque cremos naquele que é o Deus que pode todas as coisas. E como está escrito na Tua palavra, não há impossíveis para Ti, Senhor. Por isso, muito obrigado. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.
Glória a Deus. Agradeça a Deus, porque Deus ouviu a sua oração. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus dê para você tudo o que você necessita para ser restaurado, para se restabelecer, para ser curado, para ser suprido, para ser atendido em sua necessidade. Amém? Então, no próximo domingo, 18h30, Santa Ceia do Senhor. Prepare os elementos, faremos a consagração antes de ceiar e juntos, em unidade espiritual, estaremos à mesa cumprindo a ordenança de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz que excede todo entendimento, porque somente nosso Deus pertence toda honra e toda glória, poder e majestade, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Até domingo, se Deus quiser.